E eu não sabia da relevância desses achados pequenos, desses, entre aspas, quadros, né, existentes ali em tumbas. E, professora, nos fale um pouco mais sobre isso, porque isso nos impressionou de tal forma, por gentileza. Um dos grandes problemas que eu vejo na nossa igreja brasileira é o fato de que usamos a Bíblia em português e nem sempre temos acesso à língua original. E quando a tradução do texto grego é feita para o português, termos que no grego seriam neutros, ou seja, podem ser aplicados para homens como para mulheres, em português acabam indo para o masculino. E ficamos, então, na nossa cabeça com essa ideia fixa de que, porque o termo está no gênero masculino, então isso só pode ser exercido por homens. Então, esse é o caso dos presbíteros, esse é o caso dos anciãos, esse é o caso de pastores, né? E não é isto. O texto grego nem sempre vai ser um texto que vai trazer um único gênero. Então, isso já é uma primeira situação que temos que repensar, realmente, nessas questões que vemos no texto bíblico. Às vezes imaginamos que é um cargo apenas masculino, porque o termo aparentemente é masculino. O caso das presbúteis, ou as presbíteras, elas existem sim, elas existiram. Por quê? Porque o termo presbítero, na verdade, ele significava anteriormente como se fosse realmente um ancião da igreja. Era aquele, o ancião não é o idoso, como a gente pensa também. O que é o ancião? O ancião é alguém que tem um conhecimento espiritual maior, um desenvolvimento espiritual mais avançado, e por isso uma maturidade espiritual maior, e por isso ele pode ensinar, ele pode admoestar, ele pode estar ali ajudando a coordenar a igreja. Esses eram também os presbíteros e as presbíteras. Então, os anciães existiam junto com os anciãos. Então, mais um problema de linguagem. Quando Atos fala que Paulo deixou anciãos, por exemplo, cuidando da igreja, o termo no plural anciãos pode ter mulheres envolvidas. E aí que, nas cartas fora do texto bíblico, nós temos vários documentos da igreja que trabalham sobre uma ordem chamada Ordem das Viúvas, que são essas presbíteras. Também penso muitas vezes que a Ordem das Viúvas é porque é formada por viúvas. Não, a Ordem das Viúvas nem sempre eram viúvas, às vezes tinham mulheres também, segundo esses textos, mulheres solteiras que faziam parte da Ordem das Viúvas também. Então tinha só esse título de viúvas, apesar de não serem nunca ter sido casadas, faziam parte dessa ordem. E o que elas faziam, essas ordens das viúvas, essas mulheres? Elas não só trabalhavam no ensino, na administração da igreja, como elas participavam da distribuição da ceia, né, da Santa Ceia, como elas também estavam lá no ensino para aqueles que iam ser os catecúmenos, os que iam ser batizados também, sendo ensinados por essas mulheres. E, então, é um papel idêntico que hoje vemos os homens nas igrejas executando como presbíteros. E as mulheres faziam isso. E a Ordem das Viúvas vai permanecer na igreja durante muitos séculos. Depois elas vão sendo cada vez também tendo uma diminuição do seu papel, cada vez mais sendo restritas à casa, então deixam de poder servir a Santa Ceia, começam a servir Santa Ceia só aos doentes, por exemplo, nas casas, nas visitas pastorais que elas faziam. Depois começam apenas a ser colocadas para casa e a orar nas casas, então passam a ser restritas à oração. E elas vão aos pouquinhos também sendo unificadas com o serviço das diaconisas, que também já existiam junto com elas. Diaconisa já era outro tipo de trabalho, elas não eram aquelas que ensinavam, mas eram as que serviam. Então, não só colaboravam no serviço também da ceia, mas também eram aquelas que visitavam os enfermos, que oravam pelos enfermos, que faziam as obras de caridade. Isso também era muito ligado ao diaconato masculino e feminino. Então, quando pensamos nas diaconisas, como elas são, os diáconos, no caso, como em Timóteo, temos a explicação do serviço diaconal, temos ali a explicação do serviço diaconal masculino e logo depois do serviço diaconal feminino. Algumas pessoas interpretam isso como sendo assim, não, aquelas são as mulheres dos diáconos. Não, não são as mulheres dos diáconos, são as mulheres diaconisas. Os termos são todos em paralelo, colocados dessa forma. E
toda a liderança inicial da igreja, chamados meus pais da igreja, século II, século III, todos liam aquele texto como sendo diáconos homens e diaconisas. Então, realmente, nesse início da igreja, os cargos eram ainda disponíveis tanto para homens quanto para mulheres, como a gente viu, realmente o carisma do Espírito Santo ainda atuou durante muito tempo na igreja. Isso vai ser só cerceado no decorrer do tempo, principalmente do século III ou século IV, que isso vai acontecer, principalmente. Até porque o dom da profecia, que era muito exercido pelas mulheres, nós temos as filhas de Filipe, né, que profetizavam, e o dom da profecia no Novo Testamento é a pregação. Paulo diz que a profecia serve para exortar, para ensinar. Então a profecia não é apenas aquela ideia da profecia do Antigo Testamento. A profecia do Novo Testamento tem já uma conotação de ensino da palavra. E essas filhas de Filipe faziam isso. E várias outras profetisas são relatadas também fora da Bíblia. E não podemos esquecer também, voltando de 1 Coríntios 11, que Paulo fala também de mulheres que profetizam, que oram e profetizam. A profecia era um dom também que era distribuído às mulheres. Mas, do século III em diante, isso também vai ser atrelado àquelas igrejas que são consideradas heréticas, as hereges, igrejas que tinham mulheres que profetizavam, né, principalmente por causa do caso do montanismo, né, o priscilanismo. Então, todas essas formas de culto diferentes, de cristianismos diferentes, né, que vão acabar acontecendo na igreja, justamente por essas diferenças que eu falei de textos e tudo mais. São muitos cristianismos que se formam após a morte de Paulo e Pedro. Você imagina que é um único cristianismo o tempo todo? Não é. Não é. Formam-se vários tipos de cristianismo, que tem algumas coisas que unificam, como, por exemplo, a espera pela volta de Jesus, isso todos esperavam. Agora, já a prática da ceia era diferente de cada igreja, era diferente essa questão se aceita ou não a liderança feminina. Então, isso começa a surgir diferenças entre essas igrejas. E quando surge, frente uma igreja que é considerada a igreja ortodoxa, que vai ser chamada de igreja católica, um termo significando universal, tudo aquilo que não se enquadra dentro do que era considerado essa ortodoxia é heresia. E no meio dessas heresias estão as mulheres que pregam, mulheres que profetizam. Isso tudo é realmente uma coisa complicada, mas que vai aos pouquinhos tirando o papel da mulher. Oh, meu Deus! Olha, irmãos que estão nos ouvindo, tá tudo aqui no livro. Capítulo 16, uma ordem de viúvas e virgens na igreja primitiva, 17, diaconisas e as primeiras enfermeiras, está tudo aqui. Adquira o livro, irmãos, é sério, adquira, leia, é simplesmente maravilhoso. Professora, aproveitando tudo que a senhora sabe e explorando, ai que dó que está terminando, mas louvado seja o nome do Senhor por tudo. Professora, Júnia, Júnias, era apóstola, não era apóstola? Como é que a gente pensa naquele texto? Ok, voltamos para Romanos 16. Nós temos ali Júnia, e o termo em grego é Junia. Júnia ou Ionia é um nome feminino existente no século I. Vamos encontrar outras mulheres com esse nome, então realmente existia mulheres com esse nome, e é considerada, sim, uma apóstola, que significa o quê? Alguém que então conviveu com Jesus, Paulo diz isso, né, que conviveu com Jesus antes mesmo de Paulo, né, então era cristã antes de Paulo, e que era considerada uma mulher notável entre os apóstolos. Então tinha digamos assim, era certos privilégios entre os apóstolos, era alguém que tinha realmente a consideração dos outros. No século XIII, olha que coisa, só no século XIII é que foi acrescentado um S ao nome de Júlia, e virou Júnias. Para quê? Porque com essa terminação Júnias, deixava de ser feminino a palavra para se tornar uma palavra masculina. E assim tínhamos Andrônico e Júnias, 2 homens apóstolos. Isso só acontece a partir do século XIII.
Infelizmente, algumas Bíblias em português vão trazer Júnia e outras vão trazer Júnias, mantendo então essa designação masculina para mostrar como se fosse um homem, para tirar esse papel realmente de uma mulher, podendo ser uma apóstola também. Nesse conceito de apóstolo, que é o conceito de Paulo, que é alguém que conviveu com Jesus. Não são apenas os 12 discípulos, mas aqueles que conviveram com Jesus e por isso tinham também conhecimento para ensinar sobre Jesus. Júnia é uma dessas. Professora, muito obrigado. Olha, que coisa maravilhosa. Maravilhosa. E quando vem a próxima obra? Não sei. Como eu disse, depende de Deus. Foi Deus que criou essa obra, não fui eu. Ele que viu que a igreja acho que precisava desse livro, eu posso dizer dessa forma, e fez com que o editor do Mundo Cristão me procurasse e me incentivasse a escreverem sobre isso. Quem sabe, daqui a um tempo pode surgir outras coisas também. Por enquanto não tenho nada na imaginação. Há uma ideia, eu gostaria muito, isso é uma verdade. Já falei como cristão sobre isso, mas não tenho ainda muita resposta. Eu tenho muita vontade de publicar um livro sobre Maria. Porque eu acho que nós, evangélicos, temos muito pouco conhecimento sobre Maria. O pouco que temos fala do Natal, do nascimento de Jesus, falou uma coisinha ou outra, talvez, da época da Paixão também, na época da Páscoa, né, que vamos falar um pouquinho mais dela também, aos pés da cruz. Mas é muito interessante tratarmos de Maria dentro dessa história antropológica, de pensar como teria sido Maria, quem era essa mocinha, né, que engravida do Filho de Deus, como será que ela vivia, como ela se alimentava, como ela se vestia, como foi a recepção dessa ideia, né, de estar grávida sem um marido, como é que a família receberia essa situação. Então, tudo isso é possível da gente contar um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre a mãe do Salvador, saber o papel que essa mulher teve como sendo a primeira professora de Jesus, aquela que ensinou os primeiros passos do judaísmo para Jesus, aquela que foi sua primeira discípula, que esteve com ele em todos os momentos, e muitas vezes a gente relega a Maria a um segundo plano, né, se lembrando dela no Natal. Então, eu realmente teria muita vontade de publicar alguma coisa assim, trabalhando a Maria, né? Na Maria, o cotidiano de Maria, né? Pensar um pouquinho sobre a Maria, o dia a dia dela, quem seria essa Maria e qual a importância que ela foi tendo para o desenvolvimento de Jesus, para Jesus ser o homem que ele foi na nossa vida. Como é a vida, né, professora? Eu estava exatamente ontem à noite conversando com minha esposa. Ela não está aqui, ela está trabalhando, porque alguém tem que trabalhar nessa casa, né? E aí, professora, eu tava aqui, inclusive está na página 30, eu disse assim, meu amor, olha que coisa linda, o que a professora fez lá na genealogia e depois ela trouxe Maria. Irmãos, página 30, olha que lindo, Maria é tida como adúltera, como foi Tamar. Maria arrisca sua vida como Raabe arriscou. É decidida como Ruth. E concebe um filho que não é do seu esposo, como Betseba. Olha, mas eu vou pregar sobre isso, sim. Mas na primeira oportunidade eu vou pregar. Eu nunca tive esse insight, sabe, professora? Foi fantástica a descrição, a pena ali de Mateus, e essa coisa linda surgindo em Maria. Realmente, Maria precisa de um livro com um toque feminino. Exato. Eu gostaria muito. Se o senhor souber de alguém que tem interesse, me fale. Olha, professora, eu vou ficar no pé dos amigos do Mundo Cristão para publicar, porque que livro sensacional. Não, que livro sensacional. E a gente está esperando. Querida professora, 47 minutos do seu precioso tempo. E
é como eu falei para minha esposa, uma simpatia extraordinária. É interessante, eu já tive a oportunidade, em razão da área que atuo, de ter muitos professores, né, pós-doutores, e assim, tá, na minha área eles não são tão simpáticos como a senhora, né? Mas a senhora é uma simpatia, uma alegria, e assim, a oração da nossa igreja é que a senhora continue essa grande bênção para a igreja, essa grande bênção para a igreja. A senhora não tem dimensão do que o Espírito Santo está fazendo por intermédio dos seus escritos, e que o Senhor continue te usando. É lindo, é extremamente lindo o que Deus está fazendo. Muito obrigado pela entrevista. Irmãos, você sabia que ela conhece o Brasil para Cristo? Sério! Esta linda professora conhece o Brasil para Cristo. Mas eu fiquei tão feliz, professora, tão feliz. E olha, não vai demorar a oportunidade de trazê-la aqui em Brasília, para, junto com as nossas irmãs, compartilhar tanto conhecimento e vindo da parte do Senhor. Muito obrigado, professora. É um prazer muito grande. Tá? Eu que agradeço, pastor Gideon. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui esse tempinho. Me coloco à disposição, sim, o que precisar, se quiser que eu retorne, se quiser me usar também em qualquer outra questão, pode me usar. É para isso também que Deus me orienta. Então, poxa, professora, nós aqui nos sentimos honrados. Bem, aí em Portugal já são o quê? 7, 8 horas? Quase 8. Quase 8. Terrinha linda, muito linda mesmo. Professora, obrigado por tudo. Sucesso ainda maior na carreira, se é possível, né? E nos orgulha muito ter mentes tão brilhantes a serviço do Senhor Jesus. Obrigada, pastor. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Muito obrigada por tudo que o senhor falou do livro também. Eu fico encantada. Só posso ficar agradecida. Eu louvo a Deus pela vida do senhor, louvo a Deus por este livro, pelo mundo cristão, por tudo que foi realizado para que esse livro nascesse, e pelo que ele tem causado, realmente, abrindo os olhos de algumas pessoas, criando espaços de debate, espaços de conversa, de discussão. Isso tudo é maravilhoso. E como eu digo, isso não saiu de mim, não. Isso veio de Deus. Se tivesse nascido de mim, talvez não tivesse causado tudo isso, não. Muito bom, professora. Muito bom. Então, continue sendo usada por ele. Precioso. Gente, muito obrigado pela companhia de todos vocês que nos assistiram. Nós dividimos esse encontro em, obviamente, 3 a 4 partes. O querido pastor Heber é que editou tudo. E até o próximo encontro com autores maravilhosos. E, não é gasto, é investimento. Isso aqui é investimento. Presente que se dá para a esposa, presente que se dá para as filhas, presente que se dá para a avó e principalmente para os homens, para que nós possamos abrir os olhos e entender com graça e plenitude. Professora, uma oração final para a gente se despedir? Ok. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela sua oportunidade de estar aqui junto com nossos irmãos da querida Brasil para Cristo. Muito obrigada, Pai, pelo pastor Gideon Júnior, Pai, obrigada, Pai, pela obra que o Senhor tem feito nessa igreja e a obra que o Senhor tem feito no ministério do pastor Gideon. Continue abençoando a igreja Brasil para Cristo, abençoando a vida do pastor Gideon e toda a sua família, Pai, que ela possa continuar, essa igreja a crescer, a evangelizar, e a ser realmente essa renovação no mundo evangélico, Pai, que foi o sonho do seu fundador, Paizinho.
Cuida de todos nós, dá-nos, Pai, uma boa tarde ainda, na Tua presença, e que possamos estar sempre sendo colocados ao Teu uso, Pai, para a Tua glória, para a Tua honra. Em nome de Jesus. Amém. Professora, obrigado. Uma excelente tarde e noite. Deus lhe abençoe.